eu queria que nós lêssemos juntos aqui a carta à igreja em Pérgamo. Ela se encontra em Apocalipse, capítulo 2, do versículo 12 em diante. Apocalipse, capítulo 2, do 12 em diante, carta à igreja em Pérgamo. Amém. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, aonde está o trono de Satanás, e que conservas meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão. Pois tenho, porém, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí onde? Tens aí onde? No meio da igreja. Sério isso, hein? Pois tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque, que era rei dos Moabitas, a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e a praticarem a prostituição. Outro sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, senão venho a ti sem demora e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Apenas a primeira parte do versículo 17. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Irmãos, essa semana eu estava um dia de manhã orando depois do café junto com a Sandra e eu comecei a me lembrar de alguns textos da Escritura. Foram vindo textos da Escritura que falavam do número de pessoas na história do povo de Deus e na história da igreja, gente que sempre foi influenciável, gente que sempre se deixou levar por ensinos estranhos no meio da igreja e que surgiram historicamente no meio da igreja. Eu queria ler com vocês alguns desses textos. Vamos ler a Bíblia aqui? Nada melhor do que a Bíblia. Amém? Nada melhor do que a palavra de Deus. E dentre os problemas que nós estamos enfrentando, lembrado pelo Rogério há pouco, dentre os problemas que nós estamos enfrentando nos dias de hoje, tem se lido cada vez menos a Bíblia. Gente, meus irmãos e irmãs, ainda não inventaram nada melhor para fugir de falso ensino, de bobagem que se diz em nome de Deus. Ainda não se inventou nada melhor do que a pura e simples leitura da Bíblia. Que guarde, diga, e nem vai ser inventado. Que você guarde bem o que Jesus disse. Guarde bem. Nunca abra mão daquilo que Jesus disse. Confira tudo o que você ouve com aquilo que Jesus disse. A palavra de Jesus sempre foi e continua sendo a maior autoridade na igreja. A palavra de Jesus. Depois dela,
só a palavra daqueles 12 homens que andaram com ele. Também continua tendo autoridade. Esses homens andaram com Jesus, os apóstolos. Então, primeira palavra que tem autoridade é a palavra de Jesus. E segundo, a palavra dos apóstolos. Romanos capítulo 16, nós vamos voltar para, daqui a pouco a gente volta aqui para Apocalipse. Romanos 16, versículo 18. Paulo está falando de falsos apóstolos que se infiltraram no meio da igreja. E esse era um dos problemas que havia lá na igreja primitiva. Falsos apóstolos. Existem falsos apóstolos hoje? Eles são tão antigos quanto aquela época. São tão antigos quanto a era apostólica, o início da era apostólica. Eles já estavam aí, presentes. E Paulo, falando deles, dessa gente que se infiltrava no meio da igreja para influenciar os irmãos, olha o que Paulo diz, o versículo 18. Porque esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos incautos. Porque esses tais não servem a Cristo. E Paulo não falava assim, o que será que eles vão pensar se eu usar essa expressão? Nós vivemos os dias do qual Judas, lá no versículo 22, fala assim, Judas, a carta de Judas, no versículo 22, fala assim, são esses os que promovem divisões. Esses que promovem divisões são sensuais. O que é ser sensual? Não tem nada a ver com sexo, essa promiscuidade. O sensual aí tem a ver com os sentidos. Gente que é guiada pelos sentidos. Gente que é guiada pelas emoções, por aquilo que sente. Eu não vou dizer isso porque o que ele vai pensar? Mas a minha amizade com ele. Eu vou te dizer, eu não tenho dúvida aqui que Paulo conhecia esses homens. Paulo sabia quem era. E Paulo diz, esses tais não servem a Cristo. Eles servem ao seu próprio ventre. Eles estão atrás do apetite deles. O que interessa para eles é aquilo que pode dar alguma vantagem, algum alimento para eles. E com suaves palavras e lisonjas. Você conhece gente que sempre trabalha com suaves palavras e lisonjas? Lamentavelmente eu tenho conhecido. Gostaria de não ter conhecido, mas tenho conhecido. Gente que usa de suaves palavras e lisonjas. Para quê? Para enganar o coração dos incautos. Tem uma tradução que fala para enganar os inocentes, para enganar os simples, os ingênuos. A Bíblia Viva, a paráfrase Bíblia Viva, diz assim, e gente de mente simples tem sido enganada por essa gente. Sempre houve na igreja gente influenciável, gente que se deixava levar por uma boa conversa, gente que se deixava levar por um ensino estranho, que não estava preocupado se Jesus falou aquilo ou não, se os apóstolos falaram ou não. Se a conversa for boa, eu vou atrás. Vamos continuar. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, segunda carta de Pedro, o capítulo 2, nós vamos ler primeiro do versículo 1 até o versículo 3. Segunda Pedro 2, de 1 a 3.
Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição, e pouquíssimos seguirão suas práticas libertinas. É o que está escrito aí? Hã? O que é que está escrito aí na tua Bíblia? E o quê? E muitos seguirão suas práticas libertinas. Muitos. Isso lá na época de Pedro. Pedro está escrevendo essa carta preocupado com os irmãos. Falsos mestres no meio da igreja. E qual a função deles? Arrastar gente atrás deles. Buscar adeptos. Vamos ler agora o versículo 18 e 19 do mesmo capítulo, segunda carta de Pedro. Versículo 18 e 19. Prometendo-lhes Pedro segue em todo o capítulo 2 falando do caráter desses homens, desses que se introduziram no meio da igreja para influenciar outros. Todo o capítulo 2 dessa segunda carta de Pedro, Pedro está falando desse tipo de gente. E ele continua falando, e no versículo 18 ele diz: porquanto, proferindo palavras jactanciosas de vaidade, engodam com paixões carnais, por suas libertinagens, aqueles que estavam prestes a fugir dos que andam no erro, prometendo-lhes liberdade, quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Porquanto, proferindo palavras jactanciosas de vaidade, falando arrogâncias, falando de si mesmo. Você quer descobrir um falso mestre? O sujeito fala muito dele. Essa é uma marca. Ele fala muito dele e das obras dele, do que ele fez, do que ele faz, do tanto que serviu os irmãos, do que fez por esse, do que fez por aquele. Começa por aí. Ele não fala da cruz de Cristo, ele fala dele. Palavras jactanciosas, de vaidade, engodando com paixões carnais. Engodar é enganar, é enrolar, é seduzir, engodando, aprisionando. Aqueles com paixões carnais por suas libertinagens, aqueles que estavam prestes a fugir dos que andam no erro. Gente no meio da igreja, que estava prestes a fugir do erro, mas de repente é enganado, é engodado, é aprisionado, é enrolado, iludido, obrigado, Gil, iludido por esses falsos mestres. Tito, capítulo 1. Versículo 10 e 11. Tito 1, 10 e 11. Porque existem muitos insubordinados, pauradores frívolos. Pauradores, sabe o que é pauradores? O sujeito que fala demais. Ele sempre tem algo a dizer. Como é que o Gil está dizendo aqui? Papudo.
sempre tem algo a dizer. Vai um irmão e diz algo, mas ele sempre tem uma palavra para encerrar, para dar o fechamento, não é? Sempre tem algo a dizer. Pauradores frívolos e enganadores, especialmente os da circuncisão. É preciso fazê-los calar, pois andam pervertendo o quê? Casas inteiras. Eles andam pervertendo casas inteiras. Você acha que tinha pouca gente sendo influenciada por essa gente aí? Por esses caras? Muita gente no meio da igreja. E Paulo está orientando. Tito, abre teu olho. Fala com essa gente aí. Orienta aí. Cuidado com o ensino aí. 1 Timóteo 4. Versículo 1. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé. É interessante, porque Paulo até aqui, eu estava tentando mostrar para os irmãos, é que essa coisa de irmãos, de gente que é parte da igreja ser influenciada, isso é antigo. Sempre houve gente influenciável no meio da igreja. Sempre houve. Gente que se deixou levar por conversa macia, por falsas promessas. Sempre houve. Mas Paulo aqui me parece que ele profetiza, falando do futuro e estabelecendo uma marca, algo, um evento, um sinal que vai acontecer lá na frente. E eu penso que Paulo está se referindo aos nossos dias, porque Paulo diz assim: o Espírito afirma expressamente que nos últimos dias alguns apostatarão da fé, por o quê? Obedecerem espíritos enganadores, ensinos de demônios. E é impressionante a graça que Paulo tinha para denunciar essa gente. E Paulo fez isso de forma pública, está escrito aqui, ó. Está na tua mão aí, o mundo inteiro sabe, está escrito. Se lê pouco, mas está registrado aí. Se conhece pouco, mas está registrado aí. Pouca gente tem consultado, e o número dos que consultam vem diminuindo a cada dia. Os que conferem o que está escrito vem diminuindo a cada dia. Essa gente é sensual, essa gente dá mais ouvido aos sentidos do que a palavra de Deus. Essa gente põe em primeiro lugar a relação pessoal do que a palavra de Deus. Mas afinal de contas, ele é meu amigo. Como é que eu vou dizer isso para ele? Vê o irmão se desencaminhando, mas não tem coragem de arguí-lo, de confrontá-lo em amor e de dizer-lhe a verdade em amor. Meu irmão, vem cá. O caminho não é por aí. Meu querido, olha o que tu está fazendo. Jesus disse A, e você está fazendo Y. Há um equívoco aqui, meu querido. Vamos abrir a escritura aqui, vamos conferir. Vamos ver o que Jesus disse. E normalmente essa gente que é enganada, que está sendo enganada, e os que enganam, dão mais valor às emoções. Gente, não se iluda, não se engane. Nós vivemos hoje um tempo em que nós não podemos falar. Isso está correndo solto no meio da igreja, de forma muito mais contundente do que havia na igreja primeira, lá no primeiro e segundo século. E nós acabamos de ler alguns textos aqui. Isso está correndo no meio da igreja, gente sendo enganada, falsos ensinos para todo lado. Lembra quando Paulo cita aqui esse texto que acabamos de ler de Tito, que Paulo fala, especialmente os da circuncisão? Quem eram os da circuncisão na igreja primitiva? Sabe quem eram? Paulo era um homem que o Senhor deu a graça e a revelação de proclamar a salvação pela fé em Cristo, única e exclusivamente. O Senhor disse pela boca de Paulo que que o ser humano só pode ser salvo pela fé. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo.
Paulo deixou isso claro, e que única e exclusivamente o sangue de Cristo é capaz e suficiente para lavar nossos pecados. Paulo é o homem que mais falou sobre isso no Novo Testamento. Sabe o que aconteceu? Alguns judeus se converteram, começaram a se converter. Judaizantes, gente que tinha se circuncidado, que guardava a lei, e essa gente entendeu a mensagem de Paulo, e eles vieram para o meio da igreja. E o que começou a acontecer com o passar do tempo? Eles não podiam refutar Paulo. Eles não podiam dizer que a salvação pela fé em Cristo era uma heresia, era uma bobagem, era um falso ensino. O que eles faziam? Falaram assim, olha, o que Paulo diz está certo. A salvação é pela fé. Mas sabe de uma coisa? Sabe o que você pode fazer? Pelo sim, pelo não, se circuncide. Para garantir a sua entrada no céu, se circuncida. Se não fizer bem, mal não faz. Vai lá. E o que alguns fizeram? O que alguns irmãos da igreja fizeram? Pode dizer. Se circuncidaram. E Paulo levanta forte, dizendo, é contra essa gente que Paulo fala. E Paulo não diz, olha irmãos, eu bato na minha boca, eu não digo quem é. Olha, tem alguns aí, Paulo denuncia, e Paulo diz aos Gálatas, você conhece capítulo 1 de Gálatas, Paulo diz assim, se nós, os apóstolos, ou um anjo vindo do céu, pregar para vocês um evangelho diferente, considere anátema. Meu Deus! Considera anátema, o que é isso? Considere maldito. Mas, João, isso é um palavrão. Isso é muito forte. É. E precisa dessa força para declarar e para deixar bem evidente o problema. E Paulo fez isso. Irmãos, Paulo fez pela graça de Deus e com a graça de Deus. Nós vivemos um tempo, não é só o mundo que quer nos amordaçar. E querendo empurrar a goela abaixo, nossa, perdoe-me a expressão, que eu sou obrigado a concordar e aceitar que um homem se case com um homem. E que eu dizer que isso é errado, que isso é pecado, e os que tais coisas praticam vão para o inferno, porque a Bíblia diz que nenhum efeminado vai herdar o reino do céu. Hoje nós estamos numa situação que ao dizer isso, eu vou ser considerado criminoso daqui a pouco, e nós seremos presos por dizer que isso é pecado. Eu pergunto, você e eu vamos calar a boca? O caminho está traçado, o caminho é para isso. É para calar a minha e a tua boca disso. Mas mas isso é mundo. E o que dizer da igreja? O que vem acontecendo debaixo do nosso nariz, no meio da igreja? De coisas no meio da igreja, de confusão no meio da igreja, e nós não podemos falar. Por quê? Sabe por quê? Porque essa gente, há muita sensualidade no meio da igreja, muita gente guiada pelos sentidos, pela alma, pela relação pessoal, mas é meu amigo, é um irmão querido, tantos anos juntos, mas se ele está andando no caminho de morte, advirta-o, em nome de Deus. Não concorde com ele. Há uns dias atrás, Hélio e eu estávamos na casa de uma família aqui, muito querida nossa. E no meio da conversa eu disse para esse casal, para essa família, queridos, se eu, João, chegasse num encontro geral e dissesse para os irmãos, a partir de hoje, eu não sou mais pastor aqui, não ando mais com Ismaro, William, Hélio e Josenício. E é o seguinte, irmãos, eu estou abrindo um trabalho na rua tal e vou me reunir lá todos os sábados à noite às 19 horas. Você sabe o que ia acontecer? Você sabe o que ia acontecer? Para a nossa miséria, para o nosso desespero, alguns iam atrás de mim. Sabe por quê? Porque é o João que disse. Irmãos, até quando nós vamos continuar com esse tipo de carnalidade no meio da igreja?
onde o que um homem fala tem mais valor do que aquilo que Jesus diz. Porque foi o fulano de tal que disse. Ah, mas é o fulano de tal. Sabe o que iam dizer? Eu disse para essa família, mas é o João que disse. Há tantos anos eu estou com ele foi meu pastor tantos anos. Mas deixou de ser quando diz uma bobagem. Esses dias eu disse para um desses que tem produzido divisão no meio da igreja, que tem contribuído para produzir divisão na igreja. Falei, você diz que se preocupa com os irmãos. Você se acha pastor. Eu quero te dizer uma coisa. Olhe bem nos meus olhos aqui. Tu não é pastor. Você não é pastor. Porque pastor não divide. Pastor une. Você não está preocupado com a igreja. Mas nós não podemos falar. Em alguns casos, se falamos, se denunciamos as obras das trevas, depois nós somos quase coagidos, constrangidos a ir lá. Olha, irmão, me perdoa por ter dito isso para você. Esse é o tempo que nós estamos vivendo. Alguém se levanta, diz uma tremenda de uma bobagem que Jesus nunca falou, que Paulo e Pedro nunca falaram. Alguém dá crédito, vai alguém denuncia, os pastores se levantam para denunciar. E sabe quem é que fica mal? Quem denunciou. Irmãos, esse é o tempo que nós estamos vivendo. É desse tempo que Paulo está falando. Desse tempo. Você sabe qual é o argumento usado esses dias por um que divide a igreja, que cooperou com a divisão da igreja? Eu vou embora. E sabe qual foi? Dentre os argumentos, o pior deles, sabe qual foi? Eu queria mais espaço aqui e não tenho, vocês não me dão. Eu virei para ele e disse, que espaço que tu quer? O que é que tu quer aqui? Que até hoje nós não te demos. E pasmem, assim como eu fiquei pasmado, tem gente que segue, que vai atrás. Sabe por quê? Porque nos últimos dias o Espírito afirma expressamente que nos últimos dias alguns apostatariam da fé e dariam ouvidos a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. É por causa disso. 2 Timóteo 4. 2 Timóteo 4, 4. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. E se recusarão. Sabe o que está acontecendo nos últimos dias? Os homens, no meio da igreja, e não é mundo não, Paulo não está falando de mundo, Paulo está falando da igreja, essa carta é para eles. Paulo está dizendo que no meio da igreja iam se recusar a dar ouvidos à verdade e se entregariam a fábulas. As fábulas teriam mais valor do que aquilo que Jesus disse. É o tempo que estamos vivendo. Vamos voltar para Apocalipse. Nessa carta, a igreja de Pérgamo, essa igreja é repreendida por duas coisas. Ele fala, ele chega a dizer que onde estava o trono de Satanás, Satanás tinha domínio aí. E ele cita dois falsos ensinos que estavam no meio da igreja. Ele fala, vocês têm aí entre vocês os que sustentam a doutrina de Balaão. Vocês lembram da história de Balaão? O pedido de Balaque para Balaão, rapaz, é o seguinte, para me vencer esse povo numa guerra, só se Deus não for com eles. Não tem jeito, porque eu sei que se eu for lutar contra eles, eu vou perder. Mas se Deus não abençoar, aí eu ganho. Se eu for com meia dúzia, eu ganho. Claro, eu não disse isso, estou brincando aqui com vocês. Mas se Deus não abençoar eles, eu ganho.
Então eu preciso de você, você é o profeta, você tem intimidade com Deus, você conhece a Deus. Faz o seguinte, vai lá e amaldiçoa esse povo. Eu vou ganhar essa guerra. Balaque, rei dos Moabitas. E Balaão vai lá, amaldiçoar o povo. E quando ele chega, e ele vê Israel reunido, ele olha para Israel. E quando ele abre a boca, só sai bênção. Ele só abençoa Israel, ele não consegue amaldiçoar. Aí ele volta, não moço, vai lá e amaldiçoa esse povo. E ele volta, e não consegue. Aí, alguém teve uma grande ideia. Alguém teve uma ideia. Tá bom, não dá para amaldiçoar, mas você pode fazer o seguinte. Sugestão de Balaão chegou lá e sugeriu o seguinte: gente, os moabitas, os midianitas estão aqui, e eles vão ter uma festa hoje à noite. Parafraseando aqui o texto sagrado, eles vão ter uma festa, e vocês todos estão convidados para essa festa. E o que rolou nessa festa? Idolatria e prostituição. O povo de Israel adorou outros deuses naquela noite. E alguns deles tiveram relações sexuais com as moabitas. Deus olha aquilo. E você sabe como é que é Deus. Deus não tem comunhão com o pecado, mesmo que seja o pecado de Israel. E Deus não abençoa esse povo. O que é a doutrina de Balaão? O que é essa doutrina de Balaão? Qual foi a sugestão de Balaão ao povo? Mistura. Fica no meio deles, se mistura com os moabitas e com os midianitas. Adora os deuses deles. Tenham relações sexuais com as mulheres deles. Não há problema. Fica aí. Sabe o que é a doutrina de Balaão? E que estava sendo permitido em Pérgamo? Mistura. Não, mas esses pastores também, tudo tem que ser. Os caras são muito radicais. Chegou o tempo em que quem quisesse praticar o que Jesus disse ia ser chamado de radical. Esse é o tempo que nós estamos vivendo. Abandonar a mulher, casar com outra, Jesus disse claramente que era adultério e que nenhum adúltero herdaria o reino dos céus. E por séculos a igreja preservou esse ensino. E o que aconteceu? O que acontece com a igreja hoje? No meio da igreja, gente se separa, casa de novo e fica aí no meio da igreja. Hoje acontece. Pastores, cada vez mais é maior o número de pastores que abandonam suas esposas e casam com outra. Ah, mas é o fulano de tal, e continua pregando, falando, e todo mundo ali. Um bando de gente sem discernimento nenhum, que não consegue enxergar um palmo diante do nariz, lá ouvindo um adúltero falar. Um cara que abandonou a mulher com 3 filhos, teve um caso com a secretária e casou com outra. Pastor, está na internet para todo mundo ver, todo dia, toda hora, todo tempo. E tem um monte de gente babando em cima dele. Porque é ele que diz. E um dos falsos ensinos que corre no meio da igreja hoje veio dele. E ninguém questiona, ninguém diz nada, porque é o fulano de tal que está dizendo. Não importa o que Jesus disse, mas ele está dizendo que é assim que ele interpreta as palavras de Jesus. Um testemunho entre nós. Isso aconteceu agora, por esses dias, glória a Deus. A irmã do Cristiano foi abandonada pelo marido, de Guarulhos. Eu não vejo problema em citar o nome aqui, porque o testemunho é bênção. Segura aí. Ela se separou do marido e ficou um tempo só. Conheceu um rapaz solteiro na congregação onde ela ia. E qual foi a orientação para ela? Você tem o direito de ser feliz. Você pode ser... Bom, o velho
terrível, maligno conselho que tem se dado por aí. Você pode se casar de novo. E o que ela fez? Começou a namorar com esse rapaz e veio a se casar com ele. E no processo do casamento, nesse processo do casamento, Cristiano, ela veio morar na casa de baixo do Cristiano. Cristiano mora em cima, ela mora embaixo. Cristiano conheceu o rapaz. E vocês vão conhecer também essa figura. E o Cristiano começou a pregar para ele. Esse rapaz, um líder lá na congregação onde ele estava. E o Cristiano começou a pregar para ele. E chegou nesse assunto. E o Cristiano falou assim, não, quem sou eu para falar? Não, eu não posso falar, é um assunto muito delicado. Não, graças a Deus, Senhor, pelo Cristiano. O Cristiano abriu a boca e começou a falar com ele. Começou a falar. Para encurtar a história, os dois se casaram, entre aspas. Passado um tempo, esse rapaz procurou o Cristiano e falou, Cristiano, tem aproximadamente um mês e pouco. Esse rapaz procurou o Cristiano e disse, Cristiano, nós estamos indo no cartório nos divorciar. Aleluia! A esperança! Tem alguém com lucidez nesse mundo ainda, graças a Deus. Alguém que prega e alguém que ouve. Eles se separaram. E os dois estão lá em Guarulhos, reunindo com os irmãos. Colocaram a vida em ordem diante do Senhor, acabaram com o adultério. Ele é um rapaz solteiro, é livre para se casar com quem quiser. Ela segue orando por seu marido, que é vivo ainda. E segundo Jesus, e é com Jesus que nós vamos ficar, ela não pode se casar enquanto o marido for vivo. Vamos ficar com Jesus ou não? E se eu não ficar com Jesus, vocês ficam comigo? Nossa. E se eu não ficar com Jesus, vocês vão ficar comigo? Mas dá um não mais forte. Não, claro, me dê um chute. Ai, pra lá, João. Claro, vai falar comigo. Mas se eu não der ouvido, aí você dá tchau. Mistura, isso. Mistura, doutrina de Balaão, mistura. A igreja tem permitido isso. Que as coisas entrem. Pais, e aqui eu quero lembrar do Theo e da responsabilidade que está sobre os ombros do Pedro e da Marcela. Pais, uma palavrinha em nome de Jesus a vocês. Esses dias eu estava numa cidade, aqui em Santa Catarina, e eu conheci um pai. E vocês sabem quem é. Quando eu disser o número de filhos que ele tem, vocês vão saber quem é. Tem 4 filhos. A mais velha agora fez 18 anos. Tarcísio, aqui de Balneário Camboriú. E a Sara só recebeu um smartphone na mãozinha dela para usar com 18 anos. Eu fiquei assim, ainda existe isso? Pais, por favor, teu filho adolescente não precisa de smartphone. Pais, por favor, não deem smartphone para seus filhos. Vai chegar o momento que eles vão precisar de um. Aí vocês dão. Mas sabe quando? Esse exemplo do Tarcísio para mim. Sara, com 18 anos. E eu conheço a Sara. Ela é saudável. Alguns irmãos que conhecem a Sara, conhecem? Parece que não tem nenhum problema, né? Não parece que tem algum trauma, alguma dificuldade. Uma menina normal, não é? É feliz, parece que é uma menina feliz. E principalmente feliz com Jesus. A filha de um irmão lá de Itapema, em Santa Catarina, Martina tem quantos anos? Já disse o nome da cria. 13. A Martina ganhou, num concurso que o dentista dela fez, ela ganhou um iPhone. Ganhou um iPhone num concurso lá, no sorteio do consultório de dentista.
E o smartphonezinho zerinho, iPhone na mão, não é? Eu gosto de Smart, mesmo quando você fala em tom de crítica, quando você se refere ao iPhone. Mas tudo bem. E ela pegou o iPhone na mão, não é? E sabe qual foi a decisão da Martina? Pai, eu não quero isso não. E deu para o Paulo. E claro que o Paulo vendeu e... Não, eu não sei o que ele fez com o dinheiro. Mas ele passou adiante. Perdão, Paulo. Sabe o que é isso? Se chama discernimento. Temor de Deus. Pais, sabe onde os seus filhos têm visto sexo? No smartphone. Eu sou de uma geração, vocês já falei isso aqui, que para ver pornografia, eu tinha que sair de casa, caminhar algumas quadras, ir numa banca de jornal. Você também, viu, Laú? Você também é dessa época aí. Eu tinha que caminhar algumas quadras, chegar numa banca de jornal e com muito cuidado assim, chegar para o jornaleiro e pedir a revista pornográfica. E ela vinha selada, lembra? Que ela vinha toda embrulhadinha, não estava à mostra. Hoje, para ver pornografia, uma criança basta ter um smartphone na mão, conectado à internet, e a maioria deles tem, essas crianças têm, seus filhos têm, com 13, 14, 15, tem. E no banheiro ele vê. Ele não precisa andar, ele não precisa ir na esquina para ver, ele vê no banheiro. Pais, pelo amor de Deus, é claro que isso não está escrito na Bíblia, tire o iPhone, tire o Samsung da mão dos seus filhos, isso não está escrito, mas pais, pelo amor de Deus, não é possível que vocês não acreditem que esse negócio faz mais mal do que bem. Não é possível. Porque isso não é só um telefone. Lembra da época que o celular era só telefone? Quando ele saiu, o celular era só telefone. Hoje, o que ele menos é telefone. Ele é tudo. E, inclusive, 0, alguma coisa, telefone. Você quer dar um telefone, mas João, eu preciso saber onde ele está, na escola e tal. Tá bom, você quer dar um telefone para o teu filho? Dê aqueles... Lembra do Nokia? Vocês riem, né? Porque vocês sabem que não existe isso mais. Então, não dê, tire deles. Em nome de Jesus. Gente, eu não estou dizendo que isso vai salvar a vida dos filhos de vocês, mas vai impedir que eles fiquem enchendo a cabeça de porcaria. Enquanto você prega, e depois você pergunta assim, sabe, irmãos, eu não sei porque que meu filho não se interessa pelas coisas do Senhor. Oh, meu Deus. Eu ouvi uma pregação do pastor, o nome dele é Paulo Júnior, e ele advertindo os irmãos e falando a respeito de um caso de uma família que tinha uma menina de 6 anos de idade que estava tirando fotos nuas, inclusive da genitália, e passando para os coleguinhas. 6 anos de idade. Dentre as misturas no meio da igreja, isso é uma coisa. Nunca surgiu uma geração de adolescentes tão imbecis como hoje. Olha os adolescentes de hoje. Não pensam em nada, não entendem nada, são rebeldes. E não se faz nada. E os pais, e nunca se criou uma geração de pais tão indolentes, tão submissos aos filhos, tão submissos. Meu irmão, por favor, você sabe o que faltou aqui em Pérgamo? Discernimento. A outra doutrina que fala aqui, a doutrina dos nicolaítas. Você tem entre vocês aí, o que vocês permitem, a doutrina dos nicolaítas, que sustentam isso. Sabe quem era? Não há muita informação na Escritura sobre eles, mas o que a história fala dessa gente, dos nicolaítas, é um grupo de pessoas que surgiu no meio da igreja, e qual foi a grande ideia deles? Que havia no meio do povo de Deus uma casta especial.
gente com mais entendimento, com mais sabedoria, melhores que os outros, e gente que poderia exercer influência sobre os outros, liderança sobre os outros. E o que começou a acontecer? Pessoas no meio da igreja foram se levantando e passaram a exercer domínio sobre irmãos. E a carta está dizendo aqui, você permite que essa gente fique aí? Irmãos, líderes da casa, eu não me canso de dar graças a Deus pela vida de cada um de vocês. Mas todos nós, pastores, líderes, esses irmãos mais velhos, todos os irmãos mais velhos no meio da igreja, guardem uma coisa: o que Deus nos deu, a graça que o Senhor nos deu, a pretensa maturidade que temos, não é para exercer domínio sobre irmãos, é para servir os irmãos, é para orientá-los, para ajudá-los, que o Senhor nos conserve assim. E quando nós percebermos uns nos outros, nós, os mais velhos, que nós estamos nos desencaminhando e querendo exercer um poder e uma influência a qual o Senhor não nos deu, gente, em nome de Jesus, admoestemos uns aos outros. Amém? 1 Pedro, capítulo 3. Versículo 15. Smart, passo já a palavra para tu continuar aqui. 1 Pedro 3,15. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Estando sempre preparados para responder a qualquer um que pedir razão da esperança que há em vós. Irmãos, que tipo de gente nós somos? Nós somos gente que está bem firmada no Senhor, e que sabe discernir a verdade da mentira, o falso do verdadeiro, ou nós somos pessoas que nós estamos esperando alguém se levantar e dizer algo diferente para nós irmos atrás? Ou nós ainda temos no coração idolatria com homens? Ou nós ainda somos guiados pelos sentidos? É meu amigo, eu não posso fazer isso com ele. É meu amigo, eu vou segui-lo. Nós estamos há muitos anos juntos, eu tenho que ir com ele. Afinal de contas, foi ele que disse. Mas olha o que Jesus disse. Mas ele falou, eu vou ficar com ele. Que tipo de gente nós somos? 1 Reis, capítulo 18, fala de uma experiência. Capítulo 18, versículo 21, se eu não me engano. Confere aí. Elias está numa situação. O povo de Deus, ora adorava Baal, ora adorava o Senhor. E Elias chega diante desse povo. Ele desafia, vocês conhecem o texto, ele desafia os profetas de Baal. Só que ele chega para o povo de Deus e diz o seguinte: até quando? Até quando vocês vão ficar cocheando entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, serviu. Se Baal é Deus, sirvam a Baal. Mas o que vocês não podem é ficar vacilando, cochear aí. A palavra cochear seria mancar. Andar mancando, de onde vem o coxo. Mas a ideia também é de vacilar, de ter dúvida. Meu irmão, os enganadores que surgem no meio da igreja, sabe qual é a presa predileta? Quem tem dúvida. Os que não têm certeza de sua fé. Os que leem pouco a Bíblia. Os que dizem paz, paz, quando não há paz. Quem você é? Como é teu compromisso com o Senhor? Qual é a tua prática de leitura da Escritura?
Você é daqueles que passa horas na frente da internet, vendo pregação da internet, aspas, para se edificar? Ou você é ainda daqueles que entra no quarto e vai ler a Bíblia? Que não entendeu um texto, vai pegar uma outra tradução e lê outra tradução e fica cercado de Bíblia em volta de você. Como você é? Você é daqueles que dizem, olha, o pastor fulano de tal trouxe uma pregação e disse isso ou aquilo. Eu não sou contra ver pregações, mas eu quero dizer uma coisa aos irmãos. Eu, pessoalmente, é uma prática que eu uso mas raramente. E quando eu faço isso, é de gente que eu conheço. Com todo respeito àqueles que estão pregando na internet, e eu sei que tem gente falando coisa séria. Eu sei que tem gente séria ali. Mas, infelizmente, é a minoria. O que mais tem nessa vitrine virtual aí é bobagem. Tem doutrina para todo tipo de comichão no ouvido. Tem doutrina para todo tipo de interesse pessoal que você quiser na internet. Pega teus olhos e volte para a Bíblia. Volte para a Escritura. Volte para o Novo Testamento. Volte para os Evangelhos. Volte para a palavra de Jesus. Volte para a palavra dos 12 apóstolos. Elas ainda são a autoridade máxima na igreja. Os tempos mudaram, mas a palavra de Deus, a palavra de Jesus permanece para sempre. E ai daquele que mover um tio ou um i da palavra de Jesus. Ai desse que acrescentar ou tirar de alguma palavra de Jesus e dos apóstolos. Os céus e a terra passarão, mas as palavras de Jesus não. Eu vou passar, você vai passar, mas as palavras de Jesus permanecerão para sempre. Eu lembrei de um texto. Fala, mais receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Gente, Lucas 6 é aquela parábola de Jesus que ele fala das duas casas. Uma que foi construída na areia e outra que foi construída na rocha. E Lucas, ele cita o seguinte: o homem que vai construir uma casa, ele cava profunda vala. Lucas usa essa expressão, Mateus não usa, mas Lucas usa essa expressão. Ele cava uma profunda vala. Queridos, esse cavar profunda vala não está relacionado à confissão de pecados. O texto não está falando de confissão de pecados. O texto está falando de fundamento, de estabelecer fundamento, de estar bem fundamentado. Quando alguém vai construir um prédio como esse, tu pode imaginar quantos... Aqui nós estamos vendo o piso. Você pode imaginar para colocar vigas como essas, quantos metros abaixo tem? Aonde será que está o fundamento desse prédio aqui? Não deve estar a 30 centímetros do solo. Com certeza não. Está fundo, bem na terra firme, bem postado, bem firmado. É assim uma construção. Minha vida e tua, como está edificada? Foi edificada depois de ter sido cavado, foi cavada uma profunda vala e foi lançado esse fundamento aí? Você está bem firmado ou você está esperando o primeiro movimento? Ou você é um homem, você é uma mulher de ânimo doble, inconstante em todos os seus caminhos? Meu irmão, está chegando um tempo, e eu penso que já chegou, onde nós precisamos voltar nossos olhos para a palavra de Deus, porque senão não há garantias para nós de que não seremos enganados. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, nos ajude. Só queria citar um trecho rápido aqui.
A Bíblia é tão importante, a palavra de Deus, a prática da leitura da palavra de Deus é tão importante que o maior salmo, né, o Salmo 119, é um salmo que frisa e traz tantos textos falando desta importância, né? Um deles fala: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Então, nós estamos fazendo como os bereanos, examinando as Escrituras para ver se aquilo que está acontecendo, aquilo que nós estamos ouvindo, é assim, é fundamental. É fundamental nós estarmos examinando as Escrituras. A leitura da palavra tem que fazer parte da nossa vida. Tem que fazer parte da nossa vida. Não podemos ser preguiçosos, né? Espiritualmente falando, preguiçosos. Nós vemos tantas vezes, a gente tem que se esforçar tanto para conseguir um melhor trabalho, uma melhor colocação, e tem que se estudar, tem que se gastar tempo. E na fé não pode ser diferente. Nós precisamos gastar tempo com a palavra. E é interessante que a palavra, irmãos, ela mostra realmente quem somos e os perigos que existem. Então, a palavra não esconde, inclusive não esconde nomes. E eu só queria citar um exemplo aqui. Abram lá em Colossenses 4,14. Colossenses 4,14. Paulo sempre citava, né, nas suas cartas, quem estava trabalhando com ele na obra, né? Quem estava ajudando. E Paulo cita nesse texto: saúda-vos Lucas, o médico amado, e também Demas. Um texto para edificação, né, esse aí. Vamos meditar nele. Saúda-vos o médico Lucas, o médico amado, e também Demas. Abram ainda em Filemão, capítulo 1, versículo 24. Filemão 1, 24. Agora tem esse aqui, a gente lê aqui. Filemão 1, 24. Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. Olha quem aparece aqui de novo. Aparece Lucas e aparece Demas. Quem era Demas? Um cooperador de Paulo. Um cooperador de Paulo. Penso que Paulo, quando citava os seus cooperadores, não citava só citando por citar, era gente que estava com ele ali. Não é? E para encerrar aqui, 2 Timóteo 4,10. 2 Timóteo 4,10. Porque Demas, Demas, aquele Demas, cooperador, aquele Demas que mandava saudação, aquele Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. O que acontece, irmãos, e a Bíblia é assim, e eu cito sempre isso, que a Bíblia é um espelho, e a Bíblia a gente tem que ler contra nós, e a gente tem que olhar para a Bíblia e falar: o que a Bíblia está me denunciando, o que a Bíblia está apontando para mim e me denunciando. Às vezes a gente pega a Bíblia para apontar para os outros, né? Olha o que a Bíblia fala do irmão lá, olha o que a Bíblia... Eu quero que a gente leia a Bíblia nos denuncie quem somos. Porque sabe, eu já tenho ressaltado isso aqui algumas vezes, por mais que às vezes seja um ou outro, pode ser amanhã você, pode ser amanhã o João, pode ser amanhã eu, qualquer um de nós, não nos espantemos. A gente já viu grandes, entre aspas, homens de Deus, que a gente achava e admirava tanto, e esses homens caíram. E por que eu falo novamente isso? Porque conosco vai ser diferente, se nós não fizermos algo diferente. E o que temos que fazer de diferente? Nós temos que cuidar do hoje. Para amanhã não ser eu, para amanhã não ser você,
Nós temos que cuidar do hoje. Do hoje. O que está acontecendo hoje com você? Hoje. O que está acontecendo hoje com você? O quanto hoje você está buscando ao Senhor? O quanto hoje, mas às vezes a gente olha lá para as experiências do passado, pô, você não sabe o que eu já fiz, já tive no monte, já vi pedrinha brilhar, já tive em jejum, já tive em vigília, já tive. Irmãos, o passado é passado. Lembram do maná? O maná? O que era o maná? Era o alimento para hoje. O alimento para hoje. Eu queria encerrar com Hebreus 3. Hebreus 3, 7. Hebreus 3, 7. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, se hoje ouvir a minha voz. Hoje. Mas eu tive experiência ontem. Irmão, a experiência de ontem foi joia, foi bênção. Não nego, mas foi ontem. O pão de ontem não serve para hoje. Tem que ser hoje. O que você está fazendo hoje? O que você está fazendo hoje? O quanto você está buscando hoje? O que você quer hoje? Não adianta viver do passado. Você tem que viver do hoje. Se você quiser garantir o amanhã. Se você quiser garantir que não é amanhã, você não vai estar falando coisa. E Demas, eu não duvido que Demas foi um cooperador de Paulo. Eu não duvido que Demas foi um homem que cooperou com o Evangelho. Eu não duvido que Demas fez a obra de Deus. Mas em algum momento, Demas começou a se desviar. E não foi de uma hora para outra. E Demas esqueceu do hoje. Demas esqueceu do hoje e Demas se desviou. Nenhum de nós, por mais experiência que tenhamos tido, está livre de se desviar, está livre de se apostatar, está livre de levar outros. Nenhum de nós. Se quisermos garantir o amanhã, garanta o hoje. Amém? Deus nos abençoe.